Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvintes! Está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje é mais um episódio do Reflexões, mais no formato do Divã. E no Divã de hoje eu vou trocar uma ideia com uma lenda do podcast brasileiro, o Ken Fujioka. Empresário, publicitário, entre outras coisas, e host do podcast Naruhodô, um podcast de ciência e curiosidades diversas, uma relíquia do podcast, um podcast muito importante, raiz aqui no Brasil. Foi um papo muito bom sobre carreira, podcast, amizades, paternidade, inteligência artificial, saúde mental e muito mais. E como eu disse para vocês, saúde mental sempre será uma pauta aqui no Divã. Bom episódio a todos. É como eu faço as entrevistas também no Naruhodô. Mudar um pouquinho, não é nem pior nem melhor, é só mudar mesmo. Eu tenho tanto formato no meu podcast, você não tem noção. Eu faço isso, sabe por quê? Porque geralmente eu pego as pessoas que estão com o tempo contado, né? Então eu falo, não vou gastar o seu tempo lendo a sua biografia. Então eu gravo depois e a gente vai direto pra conversa. Sensacional, cara. Mas é nesse divã online que eu estou mudando o formato aqui agora. Sei. Eu estou começando fazendo uma pergunta, né? A primeira foi a Paula Vilar, desenhista, trabalha no ICL, ela faz algumas artes políticas. Legal. E eu comecei com ela com a pergunta que eu vou começar com você. Como está atualmente a sua saúde mental, Ken? Eu não sei se eu sei responder, Bergs, mas vou tentar. Eu certamente não estou no pior momento. Perfeito. Isso é uma coisa que eu posso te garantir, porque eu já tive no fundo do poço algumas vezes, assim, sabe? A primeira vez por causa de trabalho, por causa de pressão do trabalho. Eu venho da área de publicidade e é uma área que tem muita pressão, muito trabalho fora do horário comercial. Principalmente na minha época tinha ainda mais. E nem todo mundo lida bem com isso, né? E eu acho que lidei bem, ou fingia que lidava bem durante um bom tempo, até que uma hora a coisa explodiu. Eu tive um momento parecido também durante a pandemia. E durante a pandemia não sei nem te dizer por quê. Eu acho que eram coisas mais subjetivas, assim, sabe, do que na primeira vez. Como eu tô num momento muito diferente desses dois momentos que eu te mencionei, que não foram os únicos, mas foram dois momentos muito marcantes, assim, eu posso dizer que eu não tô no fundo do poço, tá? Eu acho que eu tô bem acima do nível da água, muito porque eu tenho hoje uma companheira, muito companheira, e a gente tá com uma filha de 1 ano e 1 mês agora, né? Acabou de completar 1 ano e 1 mês, e isso tem dado sentidos diferentes pro que eu venho fazendo na vida, sabe? E acho que, sem dúvida, são duas das coisas responsáveis por eu estar com a saúde mental numa situação bem bacana, sabe? Que eu não posso reclamar. Esse então é o motivo principal da sua recuperação, essa nova fase da vida em questão familiar, então. Eu tô vivendo um momento de resgate da família, assim. E isso tá sendo muito chave, assim, sabe? Eu sou um cara que durante muito tempo ignorou minha ancestralidade, sabe? E tô vivendo um momento de resgate, isso tem sido muito bacana. Você faz muita coisa, né, Kim? Você tem tempo de descansar? Cara, eu tenho, e acho que isso também faz parte da busca por saúde mental. Embora eu faça muita coisa, eu também dedico tempo pro ócio. Eu acredito sim que o ócio também faz parte de exercitar a criatividade, né? E como te falei, criar uma filha nesse mundo maluco exige ainda mais saúde mental e, por consequência, exige também algum ócio para me dedicar para isso, sim, né? Isso porque eu tô aqui partindo da premissa de que criar uma criança não é trabalho, né? Embora seja um trabalho não remunerado, vamos dizer assim. Mas sim, principalmente depois que eu tive o privilégio de deixar de ser publicitário numa agência, isso já faz
uns 8 anos. Desde então, eu tenho, sim, tomado cuidado para dedicar um tempo para o descanso. Perfeito. Uma amiga minha, uma grande amiga minha, trabalha em banco desde que eu conheço ela. Ela foi fazer um curso fora e nesse curso, acho que 30 minutos foram dedicados à saúde mental. E eles falaram que 2 das profissões mais desgastantes é de banco e de publicidade. Sim. 2 das profissões que ela trabalhou. Sim. Não, mercado financeiro e mercado publicitário são 2 clássicos mesmo. Assim. E eu falei, e o que você tirou disso? Você só ouviu e falou é verdade e acabou? Ela falou que, ouvindo aquilo, ela entendeu que ela perdeu pelo menos uns 10 anos da vida dela, ela sente isso na pele, entendeu? Sei. Aí eu falei, caramba, cara, e hoje ela não tá mais, ela tá por conta própria, ela diz que trabalha bem mais, só que ela não sente esse bem mais. Eu entendo ela. Porque tem muita gente, o banco, por exemplo, eu já estive nessa área há muito pouco tempo, são 6 horas de trabalho, entre aspas, né, ovelhinhas voadoras aí, 6 horas de trabalho, mas assim, são 6 horas de demanda e hoje em dia tudo é venda. Hoje o banco é venda. Sim. Hoje você tem que vender. Antigamente não era venda. Hoje você é um vendedor. Que muitas vezes é empurrar, né? É empurrar produto que a pessoa não precisa. Geralmente as pessoas nunca precisam de tudo, né? Mas é empurrar produto, é empurrar seguro, é empurrar coisas. Sim. Você acredita que tem uma similaridade na publicidade, algo do tipo, de sempre oferecer, sempre correr atrás daquilo? E isso desgasta também a sua cabeça? Eu acho que o mecanismo na agência de publicidade é um pouco diferente, sim. Igualmente gera pressão, mas acho que o mecanismo é um pouco diferente. A agência de publicidade, ela é mais uma prestadora de serviço sob medida, assim, né, para o cliente. Sim. Então, o que existe é uma relação, muitas vezes, desigual entre a agência e o cliente, né? E isso faz com que haja uma coisa meio draconiana, assim, sabe? O cliente com muita força para pressionar as agências a entregar, independente de horário de trabalho, né? Cumprir o prazo que o cliente precisa. Historicamente, as agências negociam muito mal essa parte da relação, negociam muito mal na hora de fechar contratos, né? Essas coisas relacionadas à relação, a horas trabalhadas, etc. Então, então a pressão acaba acontecendo muito por horas adicionais de trabalho não remunerados, né? É muito por isso, assim, não existe hora extra em agência de publicidade, e então o que existe é uma entrega que tem que ser feita até o horário tal, seja lá qual o esforço que você tem que fazer, mesmo que você tenha que passar uma noite sem dormir para fazer essa entrega. Você entregou um produto e, sei lá, já é meia-noite, ou você tá comemorando no bar e o cliente rejeita. Aí como é que faz? Sacou? Muitas vezes a coisa começa tudo de novo, né? E acho que hoje há um nível de desigualdade nessa relação que melhorou, mas eu ainda sou da época em que essa relação era bastante desigual, e se você tivesse o azar de pegar um cliente que tivesse caráter questionável, você podia sofrer bastante por isso, sim. E qual foi o seu limite nessa área para resolver sair? Aconteceu algo ruim demais ou realmente você parou para pensar, o seu corpo te avisou? Como é que foi? No meu caso, eu acho que o meu caso ele é bastante particular, tá, Bergs? Porque eu acho que eu fui um privilegiado, né? Assim, embora eu tenha tido, sim, alguns piripaques, né, de saúde mental durante a carreira de publicidade, eu fui um dos poucos, né, que chegou assim até cargos diretivos. Eu cheguei a ser sócio de uma agência. Embora haja uma pressão, a pressão é diferente, né? A pressão na liderança é diferente da pressão quando era mais da máquina. Então eu na verdade, eu consegui sair de uma maneira... Primeiro que assim, eu consegui lidar com a pressão na medida do possível, né? Com 2 piripaques no meio do caminho aí, numa carreira de 20 anos. Sim. Então, um piripaque a cada 10 anos. Fora isso, consegui lidar com isso. Mas, em determinado momento, eu aproveitei, na verdade, um momento de mudança da agência, né? A gente estava sendo vendida para um grupo internacional, e eu aproveitei esse momento para planejar minha saída, né? Então, eu sabia 1 ano antes
de sair que eu iria sair. Ah, isso é ótimo. Pelo menos não foi pego de surpresa, né? Exato. Então isso foi também um privilégio, né? Por estar num lugar de privilégio, eu consegui também exercitar esse privilégio na hora da saída, né? E passar um ano de sacrifícios, sabe assim? É um ano que eu não viajei para fora, guardei dinheiro, porque sabia que daqui um ano eu iria sair. E parece um clichê, né? Mas dinheiro guardado nessa hora é tudo, assim. Sabe? Claro. É o que te dá, é o que me deu a liberdade de poder escolher o que fazer depois, assim. Não, perfeito. Você disse algo bem interessante sobre resgatar, sobre entender a sua ancestralidade. Como é que foi isso? Você sempre rejeitou, não ligou, não conversou sobre, nunca quis saber sobre? Cara, eu acho que eu tive vários momentos na vida, assim. Quando eu era criança, eu cresci muito perto da cultura nipo-brasileira, né? E tô chamando aqui de cultura nipo-brasileira, que é uma cultura diferente da cultura nipônica, tá? Porque a cultura nipo-brasileira, ela é trazida pelos imigrantes. Então, muitas vezes, ela é desatualizada. Né? É uma cultura desatualizada. É uma cultura que os japoneses imigrantes trouxeram de quando eles cresceram no Japão, nas décadas de 20, 30, 40, 50, enfim. Minha mãe veio do Japão para o Brasil na década de 60, então as referências que ela e meus avós maternos trouxeram do Japão eram referentes a pós-guerra, né, o pós-segunda guerra, Claro. os anos em que o Japão ainda estava na pior, não estava reconstruído. Então todos esses valores fizeram parte da minha infância e eu passei muito tempo no que a gente chama de colônia nipo-brasileira, assim, né, a comunidade formada por filhos de imigrantes. Eu insisto, né, eram valores meio com um pouco de atraso em relação ao que era o Japão contemporâneo na época. Algumas coisas da cultura nipo-brasileira me incomodaram, principalmente durante a adolescência, que é quando a gente fica mais rebelde, né, mais questionador, né, às vezes com razão, às vezes sem. Uma das coisas que me incomodava é o rigor. Né, sim, a pressão ali. A pressão, o rigor disciplinar, né? Eu era o filho mais velho, então tem uma pressão silenciosa também em cima disso. Tudo é muito silencioso, tá? Assim, né? Tem um amigo meu que tem um canal sobre cannabis, né? Que talvez você conheça o canal, ele é bem famoso. Canal 2? Isso. E lá no 2, né, você tem lá o nosso representante nipo brasileiro. Né? E aí ele estava dando entrevista uma vez para um outro canal sobre cannabis e ela perguntou, mas vem cá, você, né, numa família nipônica, como é que você lidou com esse assunto na sua família? Ele falou, eu lidei como a gente lida com todos os assuntos difíceis dentro de uma família nipo-brasileira. A gente não fala sobre o assunto. Perfeito. Então, ou seja, muita coisa é silenciosa, né, na cultura nipônica, mas a pressão invisível existia, e isso fez com que eu acabasse me afastando mais da cultura nipo-brasileira e passei a ter relacionamentos com ocidentais. Né? Basicamente, eu tinha relacionamento com ocidentais, 90% dos meus amigos sempre foram ocidentais, e isso fez parte da minha vida adulta. Entrar no mercado publicitário reforçou isso, porque também é um mercado bastante branco, né, basicamente, especialmente branco, e sem nenhum tipo de consciência racial e tal. E eu também, na minha ignorância, eu não me via como uma pessoa racializada. E é muito comum pessoas amarelas, né, especialmente nipo-brasileiras, né, não se verem racializados, né, porque o nipodescendente, aqui no Brasil especialmente, ele tem um viés positivo, né? É o que a gente chama de o mito da minoria modelo, né? Ou seja, existe um mito de que o japonês aqui no Brasil é o modelo de pessoa, né? É trabalhador, é esforçado, é honesto, né? O que é um grande mito, né? Assim, o japonês, ele é tão racista quanto qualquer pessoa branca. Mas ele é mais discreto, vamos dizer assim. Provavelmente mais discreto. Ele não é um cara comunicativo pra falar dos seus preconceitos. Mais discreto em público, mas não necessariamente dentro da comunidade. Entendi. E tem muita... A maioria dos nipo-brasileiros são pobres. Né? São pobres, não são, né? Classe média baixa, sabe assim? Não é porque a gente vê fotos ouvia, né, fotos de japoneses aprovados no vestibular que os japoneses são abastados, né? Isso é um mito também. Então, durante muito tempo, eu provavelmente agia como branco, tá? Talvez eu não afirmasse que era branco, mas eu agia como branco e tinha
privilégios muito parecidos com o de brancos. As pessoas ao seu redor também te enxergavam como um semelhante também. Exato, como um semelhante, ou pelo menos como alguém que não sofre o que pessoas negras, por exemplo, sofrem. E sim, eu brinco com meus outros amigos, né, de amarelos, e falo assim, olha, quando meus amigos nipo-brasileiros falam, você nunca foi vítima de racismo, etc, né, assim, não, fui vítima muitas vezes da vantagem de ser nipodescendente. Raramente eu sou, por exemplo, parado pela polícia. Raramente. Tão difícil ser parado pela polícia quanto uma pessoa branca. Então, essa foi a maior parte da minha vida adulta. Aí, quando eu fiz uns 40 anos, olha só, né? Então já passou bastante. Hoje eu tô com 54. Quando eu fiz uns 40 anos, eu comecei a ler mais sobre a cultura nipônica, prestar mais atenção na história da imigração japonesa, na história do Japão também, que é um país bastante colonizador, né? O Japão é um dos grandes colonizadores lá da Ásia. Sei lá, ele é correspondente aos portugueses e espanhóis da Europa, assim. Sim. E aí você começa a perceber coisas que ficam muito difíceis de serem ignoradas, assim, né? Aquele processo de consciência racial que se dá com algumas pessoas, mas não de maneira a culpabilizar, sabe? E aí eu começo a entender também um pouco os desafios que meus avós tiveram ao chegar no Brasil, que a minha mãe teve ao chegar no Brasil, né? Fiquei com a curiosidade de entender um pouco mais sobre a história deles, e aí eu fui resgatando. Eu comecei a estudar sobre masculinidades, né? Fiz parte da fundação de um grupo de homens amarelos, descendentes de japoneses, chineses, coreanos, taiwaneses e tal, para discutir o contexto de homens dessas ascendências e tal. Então, é um processo, tá? Eu não vou te dizer assim, foi isso que fez com que eu me atentasse para isso. Foi um processo aí que agora já tá fazendo uns 15 anos, tá? Então, eu posso dizer que... Hoje eu posso dizer que tá um pouco mais amadurecido, né? Mas essa foi essa busca. E eu acho que a minha companheira atual, que é parda, tem ascendência indígena também, ela é muito ligada nessa coisa da ancestralidade, né? Ela é o contrário de mim, ela sempre foi, e ela foi uma grande incentivadora, assim. Como assim você não conhece em detalhes a história da sua família chegando aqui no Japão? Você nunca parou pra pensar nisso, né, cara? Não parava, eu era um cara que tava preocupado em trabalhar muito, fazer sucesso, ganhar dinheiro, tava com esse tipo de preocupação, sabe? E a Fernanda, minha companheira, ela começou a me incentivar, me estimular a ter esse tipo de questionamento, assim. Então as coisas se juntaram, tá? Eu já tinha essa busca acontecendo individualmente. Quando a minha companheira veio até mim e me empurrou para esse tema, aí a coisa só cresceu. Não só por causa do seu trabalho, que você não deixou de pensar sobre isso, o que normal também, o trabalho faz a gente não pensar em outras coisas além do trabalho, principalmente no ramo da publicidade, mas também a idade faz com que a gente reflita sobre isso. Nos dê liberdade de talvez conversar com os nossos pais quando a gente deixa de ser apenas o filho e vira uma pessoa de 30 anos para uma pessoa de 60, já é uma coisa mais, né, bate de frente. Então a idade faz também a gente ter coragem de procurar sobre isso também, né? E acho que tem a ver também com as pessoas com quem a gente convive, né? Claro. Eu venho da publicidade de uma época que ainda era 100% branca. Né, para não dizer 100%, 99% branca. Não que hoje ela ainda não seja uma área predominantemente branca, tá? Mas é uma área em que essas coisas são questionadas, né? Hoje é uma área em que essas coisas são questionadas, porque publicidade, especialmente aqui no Brasil, faz parte da cultura, então brasileiro se interessa por isso. Sabe? Se interessa por o que uma marca está fazendo, o que uma marca vai fazer, né? Para o bem e para o mal. Isso sempre foi assim. Desde a época em que a publicidade era só comercial na televisão e spot no rádio, né? O brasileiro sempre foi assim. Era ainda mais, né? Acho que antigamente até comercial de TV tinha uma força de fazer parte mesmo da cultura popular brasileira, assim. Mas era uma época em que o consumo ainda era uma coisa para poucos, né? Então você fazia publicidade assim, quase que exclusivamente para a classe AB, porque a classe C não tinha poder de consumo. E isso retroalimentou a publicidade no que diz respeito aos preconceitos. É só rico que consome, então só rico que tem cultura, então faz publicidade para rico, então eu só preciso de gente rica e branca trabalhando nesse mercado, né? A partir do momento que você tem
um Brasil diferente, dezenas de milhões de pessoas que entraram no mercado de consumo, as agências deviam se atualizar. E não se atualizaram, na sua visão. E não se atualizar. Você ainda tem predominantemente pessoas da classe A criando para pessoas da classe CD. Querendo ou não, você ainda repara nisso ainda, mesmo fora do... Mas é impossível não reparar. É impossível não reparar, né? Porque comunicação, para mim, hoje para mim é arma, né? Ele não é simplesmente uma coisa, hobby, uma coisa que tá por aí. Não, é arma de formação de opinião pública, né? Então, e uma arma milionária. Né? A gente está falando de um mercado que gira bilhões e bilhões de dólares todos os anos, né? Mas o que eu queria dizer é, existe esse descompasso ainda, embora haja mais questionamentos, e isso fez com que eu tivesse relacionamentos basicamente com pessoas parecidas comigo, né? No que diz respeito ao poder socioeconômico. Assim. Foi quando eu me forcei a ter outros tipos de relações, me forcei de fato, assim, sabe? Porque eu falei, eu estou preso numa bolha, eu preciso me forçar a conhecer outras pessoas, outras ideias. Foi aí que as minhas ideias começaram a ser questionadas e desmoronadas. Ainda me considero nesse processo, mas de certa forma foi intencional, sabe? Assim, eu acredito muito na intenção para mudar a cabeça. Sabe, se você deixar só, deixa a vida me levar, a chance de você se sensibilizar de uma forma assistencialista, olhando de cima para baixo, sabe assim, é muito forte. Eu me forcei a ter né, exercitar essa empatia, assim. Vamos falar de algo que a gente é apaixonado? Vamos! Podcast. Não tem como. Eu estou gravando com uma lenda do podcast. Ele está deitado aqui no meu divã. Um dos podcasts mais fodões do Brasil, com um podcast dinossáurico, né? Naruhodô. Isso. Cara, isso é uma joia brasileira, é muito bom, é ciência, é curiosidade, é lista, é entretenimento junto, é carisma, sabe? É tudo ao mesmo tempo, assim, e passa tão rápido, é incrível, cara. Obrigado, cara. Essa ideia do Naruhodô, como que surgiu, cara? Como que você chegou nisso, cara? Você sempre teve vontade de fazer algo relacionado à curiosidade, algo científico? Sim, eu sempre tive um interesse de me aproximar do mundo da ciência. Né? Eu nem sabia o que era podcast. Essa aqui é a verdade. Assim. Aí eu fui conhecendo o que é podcast, participei inclusive de alguns como convidado, né? O Braincast acho que foi um dos primeiros, Jovem Nerd, né? Eram poucos, né, os podcasts na época. Eu acho que metade da audiência do Brasil ia pro Jovem Nerd. E inclusive sou amigo deles até hoje, né? Amigo pessoal mesmo. Conheci eles ainda quando eles ainda não eram uma marca conhecida, né? Era uma marca bastante de nicho, assim, né? Mas eles sim são os verdadeiros jurássicos, acho que dos podcasts brasileiros, né? Ele, o Rapadura. Exato, exatamente. E aí eu fui aprendendo, como convidado eu fui aprendendo. Mas meu interesse por aproximação do mundo da ciência existia. Até que um dia eu falei assim, e se eu juntasse essas duas coisas, né? Assim, já que podcast parece um formato legal, porque eu não preciso mostrar a cara, né? Assim como você, eu não gosto da ideia de ficar mostrando a minha cara. E não é porque a gente é feio, né, Ken? Pelo porque contrário, a gente é mais lindo. reservado. Eu sou lindo, somos lindos. Somos lindos, então, muito pelo contrário, acho que o mundo ganharia com isso, assim. Exatamente. Eu até evito ali, né, concorrer, né? Mas, assim, mostrar a cara, eu acho que não é o meu melhor, assim, sabe? Não é o meu melhor. Então, o podcast me atraiu como formato. E aí eu escrevi meio um projetinho, um pedaço de papel de pão, assim, sabe? Eu vou... Olha, um programa em que quem faz a pauta é o ouvinte. Então, o ouvinte vai escrever o que ele quer saber, e a gente vai responder segundo a ciência, né? O brasileiro é um povo maravilhoso, tá? Assim, vamos deixar isso bem claro. Assim, eu amo o povo brasileiro, amo o Brasil. Não queria nascer em outro lugar, Exatamente. cara. Deus me livre não ser brasileiro, né? Como diz graças a Deus sou latino-americano, cara. Agora, o brasileiro é um povo que também tem muita dificuldade de acesso
ao conhecimento formal, né, à educação formal, e isso acho que faz com que ele se afaste da ciência. E a ciência também, em geral, ela tem uma postura muito de superior, sabe assim, de um Olimpo de conhecimento. Tô falando de 10 anos atrás, 15 anos atrás, não existia podcast de ciência, mal existia divulgação científica, né? Divulgação científica era uma matéria mal feita no Fantástico, assim, sabe? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu me encontrei com o Altair, cruzei com o Altair, assim, sabe? Por uma Mas coisa... você não era amigo dele, não, assim? Não, nada a ver, assim. A gente tinha um amigo em comum que me indicou o Altair porque eu estava procurando alguém para dar aula de estatística para publicitários. Eu ainda estava na área de publicidade. Na publicidade, uma das coisas que é um ponto fraco do publicitário é lidar com números, e números no sentido de probabilística mesmo. O publicitário se esconde da desculpa de sou de humanas, né, para não levar a sério a estatística, mas a estatística ela é fundamental, inclusive, para você comprovar resultados de qualquer área. E aí o Altair foi a indicação e eu conheci ele. E no final viramos amigos. Perfeito. Né? Viramos amigos. Primeiro ele foi meu professor, depois viramos amigos. E aí, num dos almoços, ou num dos happy hours, não me lembro agora o que, eu contei para ele essa ideia. Eu falei, olha, tem essa ideia aqui, o que você acha, né? Só que essa ideia só dá certo se eu tiver um cientista. Que eu não sou. Eu não queria falar nada não, mas... E aí o Altair, né, do alto da sua loucura e da sua sem noçãozice, ele topou. Sabe assim? Ele topou. Na hora. A verdade é que o Altair é um puta de um coração. Entendeu? Não, dá pra ver, O Altair é um puta de um coração e ele é o cara que tem um talento gigantesco pra ser pobre, né? Fala assim, Altair, você vai dedicar seu tempo pra podcast, é isso? Não, é claro que eu não vou viver disso, né? Mas eu acho que pelo menos eu dou um sentido pra estudar tanto, sabe assim? Chegar em mais gente, né? Fazer esse conhecimento chegar em mais gente e tal. E eu gostei da ideia dos ouvintes de fazer a pauta, porque aí a gente realmente tá respondendo uma coisa que interessa pras pessoas, etc. E aí, isso foi há 8 anos e o resto é história, né? Hoje a gente tá com... Incrível. Nesse momento que a gente tá conversando, a gente vai gravar o episódio 450, né? Que só não são mais porque a partir do ano passado, né? A gente passou a gravar entrevistas com cientistas também, né? Então agora a gente alterna uma semana um episódio regular, que é responder com base científica uma pergunta de um ouvinte ou mais ouvintes, e na outra semana uma entrevista com um cientista de várias áreas, né? Essa semana, por exemplo, eu gravei com o Gustavo Sol, que deve sair daqui um mês mais ou menos. Perfeito. Uma conversa com um cientista da área de artes cênicas, né? Foi uma conversa... Cientista da arte. Ele é um pesquisador acadêmico, né? Que nicho, combina artes cênicas com neurociência. Que foda nicho. Demais. Que o cara nicho. é foda demais. Que de certa forma tem que ter, porque tudo tem que estudar o cérebro humano em qualquer área. Exatamente. Sabe? Tem que ter. Não, incrível, cara. Inclusive, o episódio recente, você falou sobre comunicação na publicidade, na área de bebidas alcoólicas. Não deixa de ser sobre publicidade, que é algo que já é a sua experiência e traz volta aí pra falar sobre. Exato. É o que eu falo, é as nossas bagagens. A gente pode sair daquela área, mas a gente vai trazer ela para alguma coisa que a gente tá fazendo agora. Sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. O podcast é essencial. O publicitário vai ter as ideias. Foi assim que nasceu, cara. Incrível. E Naruhodô é um nome que eu já tinha também, né? E o Altair, como ele conhece o idioma japonês, ele topou na hora. Naruhodô em japonês significa entendi, saquei. Sim. Verdade. Né? Tem vários significados. Captei, mestre. Isso é. Quem é fã de anime vê toda hora um personagem falando Naruhodô. Sim. Incrível, cara. Eu pretendo trazer o Altair aqui, depois eu vejo com vocês, a gente consegue fazer essa ponte. Mas até faço a pergunta para ele depois, porque também ele traz muita coisa. O episódio
sobre AVC, em homenagem ao Pirula lá, foi incrível, foi, nossa, sim. Só de falar, sem sacanagem, até arrepiei, cara, só de Arrepia falar. mesmo. Eu adoro, Arrepia adoro, mesmo. cara, adoro. Aliás, salve Pirula. Não, já tá em casa e logo vai estar entre a gente aí de novo. Aí. Qual o maior prazer em desmistificar a ciência e o senso comum, assim, pro público em geral, pro povão mesmo, pro público que tá pegando o ônibus pra ir pra casa e bota o Naruhodô no fone, assim. A pessoa que nem sabia que ela precisava saber daquilo, basicamente. Porque o Naruhodô basicamente são temas que, caramba, eu jamais imaginei que eu precisava saber disso. Cara, o maior prazer... Porque assim, gravar o podcast, né? Gravar o cast em si é muito legal, né? Porque... E eu tô num lugar muito privilegiado, né? Porque eu sou o cara que tá aprendendo com o que o Altair estudou, e ele estuda pra cacete pra cada episódio, assim. Tá louco. Né? Mas o grande prazer é quando a gente recebe mensagem de um ouvinte falando que mudou de opinião. O que é muito difícil. Sim, mas a gente recebe. E aí é uma coisa realmente emocionante, assim, sabe? A pessoa falar assim, poxa, eu acreditava nisso e depois que eu ouvi o argumento de vocês e fui ler artigos científicos a respeito... Né? Mudei de ideia. O que é mais difícil ainda. É mais difícil. Então, é o caminho mais longo de mudar a opinião de alguém. Essa que é a verdade. Sim. A gente, inclusive, tem episódios sobre isso, né? Que não é dando argumentos científicos que você muda a opinião de alguém. Então a gente nem tem essa pretensão de mudar opiniões, né? Mas a gente tem sim a pretensão de mostrar que as afirmações embasadas cientificamente, ela tem muito estudo por trás, muita gente por trás correndo atrás dessa verdade ou de diminuir a incerteza por essas coisas, e que isso talvez faça com que valha a pena ouvir outras pessoas, assim, sabe? Perfeito. Eu acho que é só isso, assim, a nossa ambição. Mas acontece às vezes, e como você disse, não é tão comum assim, não. de uma pessoa mandar uma mensagem, né? Ou seja, além dela admitir, ela mandou uma mensagem admitindo, né, que mudou e agradeceu, né, e agradece por conta disso, assim. Acho que esses são os momentos mais emocionantes, assim. É muito difícil mudar a opinião, uma pessoa já é cachorro velho. E é muito difícil. E assim, quando uma pessoa tá com aquele impregnado na cabeça, principalmente hoje em dia, infelizmente a gente tá nessa fase. Sim. Que as pessoas não conseguem, mesmo lendo, elas acham que é coisa falsa. Ainda mais, a gente vai falar sobre isso, acha que é IA. No fim é tudo o velho viés cognitivo de confirmação, assim, né? No fim é bastante isso, assim, né? Eu vou usar o que puder para confirmar a minha própria hipótese, e agora a IA é mais um argumento, né? Mais uma coisa que eu posso me agarrar para falar, isso aí é IA, então ela não tá confirmando o que eu acredito. Aproveitando sobre IA, depois eu volto aí pro Naruhodô. Como é que você pensa em relação a essa evolução rápida da IA? Todo convidado que vem aqui, eu acabo perguntando sobre isso. A Paula, que é artista, eu falo se ela tem medo sobre isso, ela falou que tem. Já perdeu emprego, jobs por causa disso. Então, a sua visão sobre isso, você usa no trabalho, você é adepto, ou você fala, não, eu ainda vou lutar contra. Sim. Qual que é o seu pensamento sobre isso, cara? Puta, Bex, eu posso falar pelo menos duas coisas em relação à IA. Uma é, ela de fato já tem aplicação prática no meu trabalho, e eu já faço uso dela, tá? Principalmente para acelerar determinadas tarefas. Principalmente para isso. Uso também para outras coisas já. De abrir possibilidades que um grupo de seres humanos não necessariamente consegue abrir em tão pouco tempo. Então existe sim um uso prático já, e acho que não tem como eu não fazer isso dentro de um ambiente competitivo capitalista. Então, sim, eu estudo, sim, eu uso, sim, eu faço parte de grupos, né, no WhatsApp de profissionais que são conhecedores sobre o assunto muito maior do que eu. Agora, e o outro lado, né, o Quem Pessoa Física? O Quem Pessoa Física acha que a evolução da IA está indo para lugares muito tenebrosos. Muito rápido, né? Muito rápido, e por ser muito rápido, ela tá atropelando qualquer tipo de critério mais humano e social, né? Então, as coisas estão acontecendo, a ética, ela anda muito mais devagar do que as mudanças que a IA está promovendo. E, portanto, a legislação também,
né? Então, assim, a regulação, a legislação, a ética, ela ainda é, né? A legislação e a ética correntes ainda é anterior à IA. Até porque tem que ser discutido, por isso que é devagar. Exatamente. Mas a IA está atropelando. Tá Tá atropelando. atropelando e está usando, inclusive, né, do fato de ser veloz, principalmente os donos das grandes plataformas, né, de IA, eles estão se aproveitando da lentidão das discussões legais, éticas, para atropelar mesmo. Assim, né? É uma corrida contra o tempo nesse sentido e, puta, eu sou muito crítico, assim, em relação a isso, sabe? Porque acho que a gente tá fazendo sem pensar mesmo, assim. Eu diria que, assim, não seria muito inteligente da nossa parte não usar. Exato. Todo mundo tá usando pra tudo, a gente vai ficar pra trás, infelizmente, se a gente não usar, não adaptar. O lance é quem usa da melhor forma. Essa que é a discussão. Não é quem não usa, quem usa. Isso já caiu por terra. Eu tenho uma pergunta que na verdade é a que mais me tira o sono em relação a isso, assim, sabe? Que é assim, que mundo a gente quer? Perfeito. Sabe? Porque acho que a gente tá simplesmente deixando a IA e as suas consequências atropelarem sem a gente ter essa discussão. E aí, são os próprios donos da IA que estão apontando para onde a gente está indo, independente da gente saber para onde está indo. Eles estão definindo e acho que isso é o que me tira o sono, assim, sabe? A gente não está tendo nenhuma participação nessa discussão. É o lance de regularizar o mais rápido possível, mas quem é o dono das ferramentas não quer, enfim. Exato, é muito dinheiro e poder envolvido, né? E muitos desses players são estadunidenses, e aí os Estados Unidos está numa fase, né, numa democracia americana está na sua pior fase. É quase uma tempestade perfeita aí, sabe? Nossa, eu tenho uma visão bastante pessimista, mas por outro lado, com uma filha, eu tenho que manter a esperança. É isso aí, você olha pra ela com medo do amanhã? Eu olho sim. Assim, eu acho que eu já olhava o mundo com medo desde sempre. A IA, eu acho que acelerou a sociedade para uma direção que a gente já estava trilhando. A gente está trilhando para um mundo cada vez menos, infelizmente, né? Cada vez menos humanista, cada vez mais voltado para objetivos e desejos individuais. Isso já acontecia antes da IA. A gente já acontecia isso da IA, assim, né? É só ler um pouco de Krenak que você já sabe que isso já tá em andamento há bastante tempo. Assim. Mas a IA, ela é uma aceleradora de mudanças. Assim, e isso, sem dúvida, amedronta. Assim. Eu tenho ouvido muito as pessoas falando assim, não, mas a IA é uma ferramenta. A IA é mais ou menos o que a internet foi. Quando eu ouço essas coisas, eu sou o primeiro a dizer, olha, gente, ela não é só uma ferramenta. O que é uma ferramenta é o ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta, o Gemini é uma ferramenta, né? O Claude é uma ferramenta, mas a IA, enquanto tecnologia, enquanto possibilidade, ela é muito mais que isso. Não, muito mais. Ela vai chacoalhar tudo. Né? Chacoalhar tudo aquilo que a gente conhece hoje como verdade. Assim. Vai ter consequências que a gente não consegue nem imaginar. Eu não consigo nem imaginar. Assim. Não, vai ter um momento que não esteja assim, mas vai ter um momento muito mais rigoroso que a gente não vai acreditar em nada. Vai ter que ter uma ferramenta para desmentir aquilo. Algo que a gente vai ler. Não, agora deixa eu ir nessa IA fake, sei lá. Jogar ali uma notícia, é uma IA específica para você arrastar a pasta para lá para ela falar se é verídico. Vai ter que ser assim. É igual no Twitter, que acontece muito, que alguém joga uma notícia lá e a pessoa, Grok, é verdade? Inclusive, um dos maiores memes do Twitter, maravilhoso, foi quando a NASA, alguns anos atrás, postou uma foto atualizada de Marte, aí alguém embaixo, NASA? Tem certeza que aí é Marte mesmo? Perguntando pra NASA. Porque as pessoas não sabem mais o que é verdade, o que é mentira. Então, dia após dia, mas o que eu disse, é triste, mas a gente não pode não usar. Senão a gente vai ficar ainda mais pra trás. A gente tem que entender como funciona, tem que conhecer isso. Sim. Tem que fazer, se possível, curso sobre isso, ler sobre isso. Sempre tem alguém no LinkedIn ali postando um link de alguma coisa para entender dessa ferramenta. É interessante clicar e ver. A menos que você não queira saber, a menos que não seja a sua área. Aí beleza. Mas se você mexe com internet, se você mexe com conteúdo... Eu queria ser artista, alguma coisa assim, para não precisar disso, sabe? Mas na minha profissão, na minha área, com o tipo de cliente que eu lido, né, que é o mercado corporativo, é impossível. Impossível, cara.
Voltando pro Naruhodô, falar um pouquinho de coisas mais felizes. Sim. Algum episódio, algum tema te marcou muito? Particular, você adorou fazer, ficou muito feliz de ter feito, teve muito depoimento, algo assim que você fala, cara, esse episódio foi incrível, assim, cara, de fazer. Cara, os episódios que eu mais me divirto gravando são os episódios do Ig Nobel, né? Que é o prêmio alternativo ao prêmio Nobel, né? O Ig Nobel, que também é entregue em Harvard para estudos engraçados, né? A definição deles é assim: estudos engraçados e divertidos podem ganhar um prêmio Ig Nobel, mas fora isso, o critério é técnico-científico. Né? Tem que ser um puta estudo, né? Com uma puta pesquisa por trás. A única diferença para um outro prêmio científico é que ele tem que ser divertido, tá? Então, sei lá, me lembro que eu ri muito quando um dos estudos era do Japão na área de saúde, porque eles conseguiram criar um vaso sanitário que já analisava as fezes e urinas que iam sendo depositadas lá e passando relatórios de doenças possíveis, níveis de saúde da pessoa. Incrível. Incrível, cara. O hipocondríaco seria maravilhoso esse vaso. Exatamente. Nossa. Exatamente. Então, assim, eu me divirto muito porque realmente essa é a intenção, assim, dos estudos, né? Os estudos são sérios, mas eles têm esse viés divertido, então eu acabo me divertindo gravando, assim. Sim, cara. Você acredita que o podcast, de fato, o Naruhodô mudou a sua vida em algum aspecto? Ah, não tenha dúvida, sim. E isso é visível, tá? Assim, quem ouve o Naruhodô número 1, e ouve depois o Naruhodô 449, sei lá, e até alguns no meio, vai perceber a mudança da gente mesmo, né? De mim e do Altair, né? Como a gente era muito roda presa, sabe? No começo, não conseguia se soltar. E o quanto hoje a gente já tenta ser o mais informal e coloquial possível para tentar chegar mais perto do coração das pessoas, assim, sabe? Eu acho que os primeiros episódios, por terem dois apresentadores inexperientes e bem travados, ele acabava falando com menos gente, né? A vantagem é que eram mais curtos. Eram episódios mais curtos, então acho que uma coisa compensava a outra. Mas hoje a gente entendeu, né? Eu acho que a gente entendeu na prática que a gente ser mais solto fazia parte, né? Fez parte, sem querer, tá? Mas fez parte da estratégia de alcançar mais as pessoas, de tocar mais as pessoas, assim. Então sem dúvida, acho que teve uma grande mudança. Uma outra mudança é que aconteceu comigo o que o Altair já sabia que ia acontecer desde o começo, que é me sentir mais útil. Perfeito. Ele não se sentia útil com todo aquele conhecimento dele? Cara, eu acho que ele se sente mais útil hoje, assim, sabe? Ele se sente mais retribuindo também, sabe? Porque ele é um cara, ele é filho da escola pública brasileira, né? Ele fez escola pública do começo ao fim, do primeiro grau ao pós-doc, sabe? Foi com dinheiro público, né? Foi com bolsa, né? Ele se sente na obrigação de retribuir ali o conhecimento. Todos os cientistas sérios, inclusive aqueles que eu entrevisto no Naruhodô, eles têm esse sentimento. Que legal, cara. Sabe, eles têm esse sentimento de eu preciso voltar pro Brasil e retribuir. Até porque não faz sentido você adquirir um conhecimento e guardar pra você. Exato, né? Então assim, na lógica capitalista até faz. Não, mas aí... Tá? Na lógica capitalista até faz. Mas aqueles que exercitam isso, ou se preocupam com isso, sabe? Porra, eu tiro meu chapéu, assim, porque é um outro nível de entrega, sabe? Cara, mas você entende que em qualquer lógica a palavra o acumular não faz o menor sentido. Pensa na sua casa, você acumula coisa em casa, não faz o menor sentido. Exato. Eu tenho roupas e roupas que eu não uso mais, seja porque minha barriga tá de fora, ou seja porque eu não acho mais polo listrada bonita. Eu tô acumulando ela ainda, não é melhor eu distribuir? Não, eu tenho um monte de roupa que eu não preciso e eu dou e continuo tendo um monte de roupa que eu não preciso. Sabe? A gente tá trazendo um exemplo de roupa, mas assim, conhecimento também, coisas exato. também, sabe? Conhecimento parado não serve pra nada, né? Então faz sentido, né? Sobre o podcast também, ou um momento da sua vida, Ken, que foi um divisor de águas na sua vida, assim, que você falou, cara, eu sou outra pessoa agora, esse momento
me mudou? Eu já falei e não vou me furtar de repetir, assim, eu não tenho dúvida que foi o nascimento da minha filha, assim, sabe? Porque o nascimento da minha filha acho que fez eu a enxergar a vida de outra forma. Eu não sou gamer, mas é como se eu tivesse descoberto uma fase de videogame. Sim. Sabe? Que transforma a vida em outro jogo, assim, sabe? Em outro game. Tô usando a palavra jogo aqui, não tô sendo literal, né? Mas é como se eu tivesse, caramba, existe isso aqui. É como se você entrasse por baixo de uma cachoeira e abrisse uma caverna e fosse um outro reino ali. Exato, e é muito diferente, sabe? Assim, e é muito... Por mais que as pessoas comentem sobre essa fase, você só entende quando descobre ela. Quando de fato entra nela, assim, né? E te dá uma... Acho que a principal mudança que aconteceu é eu sair do centro do meu próprio mundo, assim. Eu acho que a gente é um ser bastante ensimesmado, assim, sabe? A gente é um ser, até por instinto, né? A gente é um ser que busca a própria sobrevivência, assim. E a minha filha subverteu isso, sabe? Ela mudou a lógica assim, eu preciso estar vivo porque ela precisa estar viva. Né? Ou ela só vai conseguir estar viva se eu estiver vivo. Pelo menos por um tempo. E depois a missão é outra, né? Depois a missão passa a ser ela ser um indivíduo que se baste, né? Mas por enquanto ela tá indo na fase da sobrevivência, sabe? Então é isso, é uma fase que realmente, uma fase do videogame que estava escondida e que eu descobri e que tem gente que opta por não ir atrás dessa fase e eu respeito totalmente. Mas, cara, eu tô muito feliz de ter escolhido conhecer essa fase escondida. Você acha que é diferente ser pai depois de uma certa idade ou ser pai aos 22? Não tenho dúvida que é. Né, assim, e acho que tem seu ônus e seu bônus. O ônus é que... O bônus é que eu me considero uma pessoa muito melhor do que eu era aos 30 ou aos 40, né? Eu te falei que a minha última transformação pessoal começou aos 40, né? Isso faz com que eu pense que provavelmente eu seria um pai pior também, né? Então acho que esse é então, mais maturidade, sabe? É óbvio que, né, a gente brinca que a velhice também pode tornar a pessoa mais burra, né? Mas... Sou totalmente a favor desse pensamento. Mas eu me considero mais maduro e com conhecimento que eu não tinha, inclusive a respeito de mim mesmo. Assim. Sim, e então isso te faz repensar sobre valores e caminhos também. Exato. Agora, o ônus é que eu tô mais velho. É como se eu tive filha já sabendo que eu vou ser pai por menos tempo do que eu seria se tivesse filho mais jovem, né? Então tenho essa ânsia de aproveitar bem, né, esse tempo de pai que eu tenho, e acho que esse é o ônus. Um outro bônus é que como eu preciso estar bem fisicamente para essa missão, eu comecei a cuidar mais da minha saúde, assim, que era uma coisa que eu acho que eu era meio negligente, assim, sabe? Depois do nascimento dela, eu virei um tarado de academia, sabe? Alimentação. Me alimento melhor, eu parei de fumar, sabe? Então, assim, que bom, cara. O cigarro era uma desgraça na minha vida, assim, e acho que agora, dessa vez, eu abandonei de vez. Então, assim, é transformador, em vários níveis. Qual que é a sua primeira lembrança? Ou a que vem na sua cabeça? Eu tenho uma péssima memória sobre a minha infância, por exemplo, sabe? Tanto que a minha primeira imagem de infância, na verdade, é de uma fotografia, que eu tô no pinico, sem calça e, né, pinico pelado, mijando, sabe? Mas é uma foto, não é uma memória. Eu sou, enfim, eu nasci em 1970, então eu sou de uma época que foto era uma coisa mais rara, né? Você tinha que primeiro ter grana pra ter uma máquina pra comprar filme, pra revelar, né? Mas eu tive a sorte de ter um avô materno fotógrafo, e ele era fotógrafo da prefeitura, e ele revelava fotos minhas no laboratório da prefeitura. Incrível. Assim. Então, muito da minha memória vem de fotos, né? Eu acho que a minha primeira, agora, memória, eu acho que vem do pré-primário, assim, sabe? Que eu tinha, sei lá, 6 anos. Na época não tinha creche, essas coisas, né? Você entrava no jardim de infância, mas eu entrei já no pré-primário, porque a escola perto de casa, lá em Osasco, não tinha creche.
E aí a professora entrou no primeiro dia de aula e começou a escrever na lousa o nome dela. E eu li o nome dela enquanto ela escrevia. E aí ela tomou um puta susto, virou pra trás e falou: quem é que falou isso? E aí ela descobriu que eu era o aluno da classe que sabia ler. E acabei virando meio que o monitor dela, vamos dizer assim, né? Porque como eu já sabia ler, e uma das tarefas dela era alfabetizar as crianças, então ela acabou me usando meio como um monitor, meio como um assistente, assim. Acabei virando meio que o favorito dela, né? Foi o primeiro caso de favorecimento. O primeiro privilégio da sua vida Primeiro privilégio da minha vida, exatamente. Caramba, cara. E indo nesse assunto também, claro, o momento do nascimento da sua filha foi um momento incrível, mas tirando esse momento que talvez seja o melhor, uma outra boa lembrança da sua vida, um momento que seja na infância, na adolescência, na vida adulta, que você fala: caramba, esse dia foi maravilhoso, cara. Um dia que eu nunca vou esquecer. Eu venho de uma família nipo-brasileira que era de classe média baixa, assim, né? Então, até a minha vida adulta, eu não tive chance de fazer uma viagem pro exterior. Mas aí essa chance surgiu na adolescência, porque eu jogava beisebol. Que legal, cara. Quem joga beisebol, cara? Pois é, no Brasil. Incrível, né? incrível. Beisebol no Brasil nos anos 80. Nossa senhora, só hoje você. Hoje ainda o beisebol brasileiro é até mais importante do que já foi. Naquela época ele era menos importante, a ponto de eu conseguir entrar numa seleção brasileira. Que isso, brother. Ai, não, aí... Eu era reserva, mas eu fui convocado para a seleção brasileira quando eu tinha 16 anos. Caramba, cara. E aí, essa seleção era para disputar um pan-americano, um campeonato pan-americano de beisebol em Aruba. E Aruba ainda era um lugar meio inóspito, assim. Ele ainda não era um destino turístico, sabe? Ele ainda era uma ilha decadente de uma indústria petrolífera que já estava decadente, sabe assim? Já tinha, acho que, extraído todo o petróleo que tinha lá. Mas era uma viagem para o exterior, então foi a minha primeira viagem para o exterior, bancada pela federação, né? Porque se não fosse assim, seria muito difícil. E aí foi inesquecível, assim, sabe? Porque eu tava num lugar que eu achei que jamais estaria, assim, né? De estar num avião, viajando pra fora do país. Pô, nos anos 80, isso era, pra um adolescente, isso era muito diferente do que é hoje, né? Assim, hoje as pessoas têm mais acesso a isso e tal, mas pra mim era uma coisa meio impensável, assim, né? Existia a Varig, né? Então, andar de avião é pra gente muito rica ou pra executivos muito importantes, assim, né? Não era pra qualquer um, assim. Então, foi inesquecível, assim, porque foi uma bagunça, né, cara? Adolescente dentro de um avião, indo para Aruba. A gente fez ainda escala na Colômbia, em Bogotá, e Bogotá ainda estava no momento de pacificação do tráfico de drogas. Nossa. Então você tinha exército na rua, sabe? Aquele clima meio de ditadura, assim. Mas foi demais, cara. Foi inesquecível. Cara, puxei algo inacreditável agora que... Acho que essa história eu não contei. Caramba, cara. Em público Quem ainda Fujioka era beisebol, cara, e da seleção brasileira. Seu formato de van deu certo. Que isso, cara, maravilhoso. E você, como que é a sua relação com o esporte hoje? Você é ligado nisso ainda? Acompanha, pelo menos? Eu acompanho alguma coisa, tipo, eu acompanho a Liga Americana quando ela já tá nos seus playoffs. Existe uma Copa do Mundo de beisebol entre os países, esse eu acompanho de perto também. E o meu sobrinho joga. Meu sobrinho joga num clube paulista e às vezes vou assistir os jogos dele. Por sua influência? Cara, é muito por influência do pai, porque o pai, ele é um cara que jogou a vida toda e foi contemporâneo meu. Olha aí. O pai dele. Aliás, o pai dele é muito mais talentoso que eu, assim, inclusive no beisebol. Ele era um arremessador. Mas aí não deu certo. Não quis seguir. Não, assim, é que bom no Brasil não é o suficiente para você ir para uma liga profissional. Assim, você tem que ser. Para ir para uma liga profissional, você tem que ser uma pessoa fora de série no Brasil. Existem alguns, né, que foram, especialmente depois da minha época. Na minha época começou a ter um ou outro atleta, né, sendo chamados para ligas menores, minor leagues, dos Estados Unidos, ou da Venezuela, ou do Japão e tal.
né? E alguns até chegaram na primeira liga americana, mas é muito raro, assim. O nível é muito diferente, assim, porque o beisebol, nesses países, né, onde o beisebol é realmente importante, a Venezuela, por exemplo. Venezuela, o beisebol é o primeiro esporte. Olha aí. Né? Ele é o que o futebol é pra gente, assim. Então as crianças jogam desde a pré-escola, assim. Então é óbvio que saem jogadores muito bons, né? Que, quando são muito bons, acabam indo pra Liga Americana. Que ironia, né? Né? Exato. Pra... E isso é o mesmo na República Dominicana, Guatemala, toda a América Latina. Pro esporte eles servem, né? Exato. É isso que é a parada, exatamente, né? Tem um trecho de uma música do Rashid, um rapper, ele fala: eu só sirvo pra fazer gol no seu time. Exatamente. E não é diferente para alguns esportes americanos em relação a latinos, assim, né? Latinos e negros. Uhum. Muitos cubanos também, né? Jogam nos Estados Unidos. É uma incógnita muito discrepante esse lance de o jogador negro está no seu time, você ama ele, mas você ao mesmo tempo xinga de forma preconceituosa o cara que é igual do seu time, só que é do outro time. Não, e se esse cara que ele ama pisar na bola, vira ódio perfeito. Na hora também, né? É o então, lance, assim, só sirvo quando tô fazendo gol. Se então, eu errar um pênalti, meu amigo. O ser humano é complexo, né, Vegas? A rede social te assusta, Ken? Você é um cara muito ativo nas redes sociais? Cara, eu tenho uma opinião relativamente radical sobre isso, assim, sabe? Eu acho que a rede social é um dos grandes responsáveis pela direção que a sociedade tomou. Isso não é nem um pouco radical, Ken. Assim, isso é totalmente correto. Quem acha que é radical é maluco, cara. Eu acho que, assim, a gente teve o bônus das redes sociais representando 20%, chutando um número aqui, 20%, e o ônus que as redes sociais trouxeram representou 80%, assim, sabe? Sim. Essa é a minha opinião. E eu acho que foi uma das primeiras coisas da tecnologia que também evoluíram de forma tão acelerada que atropelaram a ética e a legalidade, assim, né? Eu acredito que não, mas você tem haters sobre o seu podcast, sobre... Principalmente o podcast, você tem pessoas que, de certa forma, vão na sua rede social te criticar. Ah, não. Hoje eu nem assim, eu nem presto muita atenção nisso, então... Mas eu já tive, né? Assim, no passado, eu acho que eu já liguei mais para isso, né? Pessoas que vinham lá e falar que a ciência não explica tudo. Eu falei, mas assim, em que momento a gente disse que a ciência explica tudo? Aí o cara já começa a falar só Deus na causa. Isso, Assim, em nenhum momento, nem eu, muito menos o Altair, diz que a ciência explica tudo. Até né? porque a ciência tá aí pra se discordar e se discordar e se discordar. Exatamente. Se tem uma coisa que duvida da ciência, é a própria ciência, né? Assim, eu lembro do episódio, inclusive, do Pirula. Vocês indignados, falando de vacina. Meu Deus, esse corno, esse arrombado que não toma vacina. Exato, porque assim, o Altair, por exemplo, já não consegue mais passar pano pra antivacina. Não tem assim, como. Não tem como ser um podcast chapa branca, cara. Não dá, entendeu? Não dá. No alto da nossa atualidade aí. Eu acho até que fica mais difícil dialogar com certas pessoas, mas não é com essas pessoas que eu quero dialogar, sabe? Perfeito. Assim, eu acho que o que é dialogável são outros tipos de diferenças, sabe assim? Até tenho amigos de direita, mas as discussões que eu tenho com eles não é sobre vacina. Não é, cara. Sabe, se a pessoa duvida de vacina, eu nem começo a discussão. Isso foge até de ideia política, isso daí é conspiração, aí já é outra coisa. Cara, e responsabilidade, sabe assim, já não é uma discussão sobre ideias, sabe assim? Então né? Existe uma anedota muito legal. A mulher chegou no cara e falou assim, eu tô morta. Você tá vendo um fantasma na sua frente aí. Sim. Aí o cara perguntou e falou pra ela, gente morta sangra? E ela falou, não. Então só deixa eu pegar uma agulhinha aqui, dei uma furadinha no teu dedo aqui, apertei. Aí, tá vendo? Tá sangrando. Aí ela, meu Deus, gente morta sangra. Você entende? Quando a pessoa está afundada na própria convicção, não tem jeito. Então, pessoas conspiracionistas que não tomam vacina, que acham que a Terra é plana, que acham que não tem aquecimento global porque tá sentindo frio, enfim. Essas pessoas não... Já era.
já era. Tem umas pessoas que já era. Essa é a parada, sabe? Assim, acho que é melhor gastar tempo com as outras, sabe? Assim, Perfeito. né? Deixa que uma hora elas vão quebrar a cara, vão entender, ou vão ter que viajar e vão ter que tomar vacina à força pra poder entrar no país. Porque tem Qualquer outras coisa. que a gente tem, que eu tenho muita diferença de ideias, mas que dá pra conversar, sabe? E acho que eu prefiro investir meu tempo nelas. Perfeito. Quem você está no auge da sua juventude, isso eu tenho certeza. No auge da sua maturidade. E nesse auge, você se considera um cara bem-sucedido, cara? No âmbito geral da sua vida. Eu vou me considerar um cara bem-sucedido se eu seguir em frente com a criação, né? Ou dar os ferramentais para que a minha filha e meu enteado também, embora o meu enteado não tenha total controle sobre... Ninguém tem, né? Uhum. Mas da minha filha a responsabilidade é 100% minha, né? De ser uma cidadã legal, sabe? Uma cidadã que luta pelas coisas certas, ou que pelo menos tem essa intenção. Aí acho que eu vou me sentir realizado, assim. Sabe? Sim. Acho que meu conceito de sucesso hoje tem muito mais a ver com isso, assim, do que com outras coisas que já foram no passado. Sim, sim. A gente já tá fechando, mas são as últimas perguntas sobre o seu podcast. A gente estava conversando um pouquinho antes de eu dar REC sobre produtos novos, sobre novas coisas no podcast. Você pretende fazer algo novo no podcast? Ou para você, o Naruhodô, nesse formato, por enquanto, que eu não sei daqui 5 anos como você vai pensar, mas por enquanto ele tá ótimo desse jeito? É muito difícil responder essas perguntas, porque depois um ouvinte do Naruhodô ouve e começa a cobrar a gente, entendeu? Mas o que eu posso te dizer é, nesse formato, eu tenho quase certeza de que ele vai continuar como áudio para a vida toda, nesse formato. Enquanto ele existir... Enquanto tiver saúde para fazer, ele vai ficar... Exatamente, Agora, existem outras ideias, tá? Outras ideias. Uma delas tem a ver com vídeo, mas que ele ainda é só uma ideia, ele não é nem um projeto. Ouvinte, descansa, hein? Respira. Ele é só uma ideia, não é nem um projeto, que é um programa voltado para crianças. Maravilhoso. De educação científica para crianças, de educação do pensamento científico, do método científico. Essa é uma ideia que pode virar projeto. Incrível. Tá? E essa provavelmente vai envolver visual, não vai ser só áudio. Isso despertou por causa da sua paternidade ou é uma ideia que você já tinha? Não, é uma ideia que a gente já tinha, mas que a paternidade acho que trouxe de volta, assim, sabe? Tirou da gaveta, vamos dizer assim, né? Tirou da gaveta a ideia para transformar num projeto. Vamos ver. Tem um pessoal da Ampere, que é quem cuida da comercialização do Naruhodô, que tá ajudando a gente na concepção disso. E outra, e aí é uma ideia que é minha, que eu ainda nem conversei com o Altair, que é alguma coisa presencial, sabe assim? Alguma coisa... que eu ainda não sei o que é, assim, sabe? Mas foi inspirado pelo pessoal dos 3 Elementos lá, que fizeram algumas apresentações em teatro. Eu acho que vai ser diferente do que eles fizeram, mas a gente gostaria muito, assim, sabe? Talvez ele seja um game show. Já me veio 5 ideias na cabeça, só que você fala isso. Então, a gente tem, assim, eu gosto muito de game show. Pra aprender é maravilhoso também. E aí o game show talvez seja então aí seria uma gravação ao vivo num teatro que depois vira conteúdo também pra vídeo, sabe? Alguma coisa assim. Incrível, incrível, cara. E já que você falou sobre projetos de criança, vamos puxar pra encerrar. O que você gostaria que sua filha fosse? Eu gostaria que ela fosse o que ela quer ser. É verdade, assim, sabe? Sem nenhum clichê, assim, porque acho que uma coisa que eu sou grato é que os meus pais me deram essa, né, apesar de todas as limitações, sobretudo financeiras, tal, eles me deram a chance de eu ser o que eu queria ser, assim, sabe? Nunca houve uma pressão de eu seguir determinada carreira ou seguir com o negócio da família, né? Meu pai era um mero comerciante, assim, mas enfim, até um comerciante em algum momento sonha ao filho em dar seguimento, assim. Nunca houve esse tipo de pressão, né? E quando eu falei que ia fazer comunicação, ninguém torceu o nariz, sabe, assim, mesmo não entendendo o que significava, a não ser menos chance de emprego do que engenheiro,
advogado e médico. E isso no que diz respeito à profissão, né? Eu realmente queria muito poder viabilizar o que ela quer ser, assim, sabe? Tanto do seu ponto de vista pessoal, de orientação sexual, de, sabe? De tudo mesmo, assim, sabe? Religião. Religião, dela poder ser o que ela quer ser, e até profissional, porque acho que eu recebi isso de alguma forma e acho que gostaria muito de proporcionar isso para elas. Gostaram do episódio? Então compartilhe nas redes sociais, mandem mensagens no Instagram do Confábulas, e se você gosta do podcast e tá a fim de ajudar, considere fazer uma doação via Pix de qualquer valor no nosso e-mail, podconfabulas@gmail.com. Até o próximo episódio, um grande abraço e tchau!